Hoje a gente vai ver circuitos RC, que é circuito com uma resistência e um capacitor. A partir de agora, nossa aula está sendo gravada, então vocês estão cientes disso, concordam naturalmente com a gravação, ok? Estou compartilhando aqui minha tela, só ver se está ok. Se vocês não estiverem vendo, tiver alguma coisa errada, é só me falar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Na última aula nós começamos circuitos elétricos, então vimos algumas definições, força eletromotriz. Deixa eu passar aqui. Aí elementos de circuitos, corrente real, corrente convencional, associação de baterias, diferente potencial, cálculo da corrente uma malha, pelo método da energia, pelo método potencial, nós vimos as leis de Kirchhoff de tensão, a lei de Kirchhoff de tensão, que a gente percorre a malha calculando a tensão em cada elemento do circuito, de forma que o somatório das tensões do circuito fechado é zero. Ok? E aí a corrente no circuito é a força eletromotriz sobre a resistência, né? Partimos do pressuposto que se eu saio de um ponto e volto no mesmo ponto, eu tenho o mesmo potencial naquele ponto, então a diferença de potencial ali é zero, que nós chamamos de Vx, e assim definimos o método potencial para resolver um circuito. E aí associamos as resistências em série, de forma que a resistência equivalente é a soma das resistências que estão no circuito. E aí, pelas regras dos nós, que também chamamos de lei de Kirchhoff de corrente, a gente definiu, a gente resolveu um circuito através dos nós, e a partir daí definimos a associação de resistências em paralelo, onde o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências no circuito. Ok? Paramos aqui. Vamos dar continuidade agora com circuito RC. Circuito RC, pessoal, é R de resistência, C de capacitância, tá ok? Então, vou desenhar um circuito aqui e a gente vai definir a carga no capacitor no circuito RC. Então, vou pegar uma fonte de tensão aqui com uma força eletromotriz epsilon. Vou pôr agora uma chave no meu circuito. Aqui A, B. Vocês vão entender aí o funcionamento. Uma resistência R e um capacitor C. Ok? Então, a gente vai definir aqui a carga do capacitor. O que é isso? É o processo de carregamento do capacitor. Eu coloquei o capacitor no circuito inicialmente descarregado e a gente vai ver como funciona essa carga aí, tá ok? Então eu vou primeiro colocar minha chave aqui, ó, S. Ele pode se movimentar aqui, nesse sentido de A para B. E quando eu coloco a chave em A, o que vai acontecer? Eu vou ter o circuito de uma malha com a fonte
a resistência e o capacitor. Quando eu colocar a chave em B, vocês concordam que eu desconectei a fonte do circuito? Né? Aí ele não enxerga mais a fonte, está desligado. E aí a minha malha vai ser R e C apenas, tá? Só para vocês entenderem aqui, nós já vimos o carregamento do capacitor, né? Então, primeiro eu vou apagar esse circuito aqui, mas só desenhando para vocês entenderem aqui, ó. Uma resistência, um capacitor. Eu tenho uma fonte de tensão aqui, né? Por exemplo, de 12 volts. Ele vai ir carregando esse capacitor aqui, até a diferença de potencial entre essa placa e o lado positivo da fonte ser igual a zero, ou seja, o capacitor ficar com 12 volts. Então eu ligo o circuito, o capacitor começa a carregar. Isso aqui é com a chave em A. Eu vou deixar E aqui. Na verdade, a gente pode aproveitar esse desenho aqui. E aí, com a chave em A, é isso que eu tenho. Vamos percorrer essa malha. Então, vamos partir ali da fonte. Eu tenho uma elevação de potencial, que vai ser Y, é a fonte, é a tensão da fonte. Quando passar pela resistência, vai ter uma queda de potencial de I vezes R, ok? E quando passar pelo capacitor, quando a gente viu a regra das malhas, não tinha capacitor, mas qual que é a queda de potencial no capacitor? Nós temos que a fórmula do capacitor é carga igual capacitância vezes tensão. Então, V é igual a Q sobre C. Então, percorrendo a malha, na hora que passar ali, naturalmente vai ser negativo, porque vai ser uma queda de Q sobre C. Ok? Essa é a equação da malha. Isso aqui percorreu a malha toda, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá ok? Então, essa é a equação da carga no capacitor, porém, a gente vai fazer algumas alterações aqui, que é substituir I é igual a dQ dt, nós sabemos disso, e aí minha equação vai ficar, se eu substituir dQ dt no lugar de I, vai ficar I vezes R, então vai ficar R dQ dt. Eu pus positivo, né? Então vocês estão vendo que eu mudei de lado ali. Mais Q sobre C. Isso aqui é igual à força eletromotriz da bateria. Essa aqui é a equação do carregamento do capacitor. Então, eu só passei o IR menos o Q sobre C para o outro lado, ficou tudo positivo, ok? Isso, pessoal, é uma equação diferencial, ok? Então, eu tenho uma equação diferencial que é R dQ dt, isso é a corrente, dQ dt é a corrente I, mais Q sobre C igual à força eletromotriz. Isso é uma que a gente chama de equação diferencial. Não sei aqui agora, me fugiu a memória se vocês já viram equações diferenciais lá em matemática, mas a gente resolve uma equação diferencial propondo algumas soluções, né? Depois a gente faz as substituições para ver se funciona. A solução dessa equação diferencial que a gente vai propor é dq dt mais Q sobre RC igual a epsilon sobre R. Tá ok? Essa é a
Na verdade, o que eu fiz aqui foi dividir tudo por R, né? E a solução dessa equação, reparem, essa equação diferencial aqui, ó, só para assumir com o R ali da frente do dq dt para padronizar. Dividir tudo por R, o R sumiu aqui do dq dt, e aí ficou Q sobre RC e epsilon sobre R. A solução, né, para essa equação vai ser Q é igual a QP, vou falar o que que é, mais K vezes E elevado a menos AT. Ok? O que que é QP? QP, quando a gente resolve uma equação diferencial, a gente tem uma solução particular e uma solução geral, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Vamos anotar isso, né? Onde QP é igual a solução particular, né? Onde Q é igual a QP. E o A é o coeficiente de Q. Qual que é o coeficiente de Q na equação? Onde a gente está achando Q? É Q sobre RC, então tem que A é igual a 1 sobre RC. Tá bom? Então, se eu pegar uma solução particular aqui, né, onde dq dt igual a zero, se dq dt igual a zero, como que fica a minha equação? Fica, essa é a solução particular, quando dq dt igual a zero, então vai ficar qp, ok? Ao invés de que eu vou pôr qp sobre rc, eu simplesmente zerei meu primeiro termo da equação. Isso é igual a epsilon sobre r. Logo, eu posso cortar esse r com esse r, qp é igual a epsilon vezes C. Força eletromotriz vezes capacitância. Essa é a solução particular. E aí eu vou substituir, vou mudar de slide aqui. Vou substituir na solução geral, tá? Então, vou pegar de novo minha equação, que qual que é a solução? Q igual a QP mais K vezes E elevado a menos AT. Esse E, pessoal, é o E de exponencial, tá bom? 2,71 não é o E de carga elementar, não, que a gente vem usando, tá? Fiquem atentos. Isso, então vamos lá. E K, pessoal, eu não falei, mas K é uma constante, tá? Que a gente vai definir daqui a pouco em função das condições iniciais. Vocês vão ver aqui como que funciona. Então vamos lá, substituir na solução geral. Essa aqui é a minha equação, como nós definimos aqui que QP é igual a epsilon C, a solução particular, nós temos que Q é igual a epsilon C mais K vezes E elevado a menos
T. Tá ok? Então, por enquanto, é isso aí que eu tenho. Tá bom? Só que eu vou definir as condições iniciais. Qual que, né, condições iniciais, condições de contorno que eu preciso para resolver as equações, as equações diferenciais, são situações que eu sei como funcionam, né? Então, depois de muito tempo, eu sei quanto que é o dQ/dt, ou na situação inicial eu sei. Nesse caso, da carga no capacitor, eu vou definir pela condição inicial, tá? Do meu fenômeno. Então, aqui, condição. Aqui nós estamos deduzindo, tá, gente, a equação. Condição inicial. O que eu tenho de condição inicial? Na hora que eu ligo o capacitor no circuito, a carga dele é quanto? É zero, não é isso? Então, posso falar que inicialmente em T igual a zero, T igual a zero, a carga é igual a zero, ok? Então, temos que zero, vou substituir lá na minha equação. Zero, já que Q é igual a zero, é igual a Y vezes C, mais K vezes E. Na verdade, T igual a zero, né? Elevado a zero, já vou substituir de uma vez aqui. Se T igual a zero, é elevado a zero é 1. Então, tem que é C mais K. Ou, né, logo, definimos o K aqui. K é igual a menos epsilon C. Tranquilo? Então, definimos tudo na nossa equação. Definimos o K, o A nós já sabemos que é o coeficiente do Q, definimos o QP, que é a solução particular. Então, assim, nossa equação ficou Q é igual a QP, que é C vezes epsilon, menos o K, que é C vezes epsilon, vezes E. Aí que eu não vou pôr A. O A não é 1 sobre RC, então é 1 sobre RC vezes T, menos T sobre RC. Tranquilo? Se eu colocar esse CY em evidência, eu vou ter que Q é igual a C vezes epsilon, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Então, essa aqui é a solução do meu problema, tá ok? E a equação da carga no capacitor. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ok? Então, vamos continuar. Hoje ficou muito silêncio aqui. Deixa eu abrir aqui só para não ficar falando sozinho. Dá um ok, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Beleza. Denise está com a foto aqui matando a aula, tenho certeza. A foto dela fica primeiro ali, mas ela não. Então, para com esse preconceito comigo, falar que eu tô matando a aula. Pelo amor de Deus. É, né? Tô de olho aqui. Tá, né? Lógico. Pegando você no pulo, toda a aula. Fiquei vendo Não pega, pessoal. novela, mexendo Não no pega. celular. Foi só uma vez. A Maria Alice também não respondeu. Você deu tanto azar. E no dia que você falou comigo, eu não te respondi. A Maria Alice também não te respondeu. Então, foi um Verdade. acontecimento ali isolado, entendeu? Entendi. Bem diferente. Vamos lá. Cálculo da corrente. Para calcular a corrente, pessoal, a gente vai começar aqui, ó. Vamos só dar uma olhada aqui no que a gente fez. Olha só. Eu tenho a equação da carga no capacitor, né?
ela é definida por uma equação exponencial. Quando o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Né? Pensem aí com a carga. Daqui a pouco eu vou dar o gráfico para vocês. Mas só lembrem que é elevado a menos t sobre RC. Isso aqui é igual a 1 sobre E elevado a t sobre RC. Tranquilo? Então, por exemplo, quando t vai tendendo para infinito, o que acontece com o meu denominador? Né? Vamos pensando nisso aí. Então, vou calcular o I. O I é... Não, peraí. Não, aí não. Já estava aqui, cálculo da corrente. Eu vou calcular I, que é igual ao quê? Derivada da carga no tempo, derivada temporal da carga. Só que nós acabamos de definir aqui. Q é igual a C vezes Y, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Tranquilo? Então, logo, eu tenho que I é igual a D, derivada de quê? Do quê? O que é aquilo ali? C vezes Y, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC, dt. Tranquilo? Derivada temporal disso aí. Então, vamos lá, pessoal. Como que vai ficar isso aí? Vai ficar I é igual. Olha lá. Derivada de... Bom, só para vocês entenderem, tá? Façam mentalmente aí. Eu coloquei o CE em evidência, mas vamos tirar o CE. Vai ser derivada de CE, ou epsilon, tá? Cada hora fala uma coisa, mas é esse epsilon aí de força eletromotriz. Na verdade, é derivada, são dois termos, eu vou escrever aqui. É derivada de C epsilon dt, tranquilo? Estou multiplicando ali. E a derivada de C epsilon vezes E elevado a menos T sobre RC dt. Por quê? A derivada disso aqui é zero, né? C, a capacitância é uma constante, epsilon, a força eletromotriz, é uma constante. Então, como que fica a derivada desse termo aqui? Né? Quando eu derivo uma exponencial, eu tiro ali o que está no expoente, né? O coeficiente do t vem para a frente do e e ele continua lá no expoente. Na verdade, aqui é a derivada de menos, né? Ó, menos c, porque olha lá, é 1 menos e elevado a isso. Só que vamos multiplicar o e, tranquilo? Então, isso aqui vai ser, vou tirar o menos t sobre tal, o menos 1 sobre RC, como tem menos aqui, vai ficar positivo, vai ficar C epsilon sobre RC vezes E elevado a menos T sobre RC. Tranquilo? Então, isso aqui vai ficar a derivada disso tudo, né? Do primeiro termo é zero, que é só constante, o segundo é isso, vai ficar C vezes epsilon sobre RC, que veio lá do expoente, vezes E elevado a menos T sobre RC. Vou cortar esse C com esse C. Eu tenho que I é igual a epsilon sobre R, que multiplica E elevado a... Deixa eu mudar esse parênteses aqui. Vou pôr aqui. Não precisa não, porque é uma multiplicação, mas só para diferenciar da exponencial. Vezes E elevado a menos T sobre RC. Tranquilo? Isso aqui é bem legal, pessoal. Vamos interpretar isso aqui, a corrente e a tensão no capacitor. Tá? É na carga.
Então, vamos lá. Para t igual a zero, como que fica a minha equação? Se t igual a zero, eu tenho e elevado a zero, que é 1. O i é o quê? T igual a zero, o i é igual a epsilon sobre r. Obrigado. Ou seja, o v sobre r, que é o que a gente calculou lá na malha. Tranquilo? Então, quando t igual a zero, na hora que eu ligo o circuito, ligo a chave em B, eu ainda nem liguei a chave em B daquele circuito inicial. Tudo é o carregamento, a chave está em A. Tranquilo? Ele está carregando. Na hora que eu liguei, a minha corrente é como se o capacitor não existisse. Né? Nós não aprendemos que V é igual a RI, logo I é o quê? V sobre R. No caso, a diferença de potencial está representada aí pela força eletromotriz. E quando T tende para infinito? T igual a infinito, o que que significa? Depois de muito tempo que o circuito está ligado, T infinito quer dizer que o E é elevado a um número muito grande. Só que, como eu falei para vocês, esse número, o sinal negativo no expoente, indica que esse número está no denominador, não é isso? Na verdade, E elevado a menos T sobre RC é igual a E a 1 sobre... Pode apagar isso aí, por favor? Não, ao contrário. Obrigado. Menos T sobre RC, E elevado a menos T sobre RC é 1 dividido por E elevado a T sobre RC. O expoente negativo indica isso nesse caso. E T tendendo para infinito, né, muito tempo que o circuito está ali, o denominador se torna um número muito grande. E 1 dividido por um número muito grande tende a zero. Então, eu tenho que ir igual a zero. E o que nós vimos lá no carregamento do capacitor? Nós vimos que depois de muito tempo que ele está ali carregando, ele vai, né? Eu peguei uma fonte de 12 volts, o capacitor foi ganhando tensão, carga e foi ficando com 1, 2, 3. Quando ele chega a 12 volts, não tem mais movimento de elétrons, porque não tem mais diferença de potencial. Vocês lembram isso? Né? Isso quer dizer o quê? Se não tem mais diferença de potencial, não tem mais carga se movendo no circuito. E carga se movendo no circuito é o quê? Corrente elétrica. Se não tem mais corrente, é o que nós definimos aqui na nossa solução, que é I igual a zero, ok? Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu mudo de slide ou você vai ficar muito embolado. Vou mudar de slide, porque depois você fica embolado. Agora a gente vai calcular a diferença de potencial. Ok? Vou pegar a mesma equação, né? Mas vou pegar aqui. Como que eu calculo o potencial? Falei para vocês hoje, né? Fazendo Q igual a C vezes V, não é isso? Carga é capacitância vezes tensão. Nós vamos ter. Eu quero calcular o V, né? Então, V é igual a Q sobre C. Aí eu vou fazer a mesma coisa. V é igual. O que é Q? C vezes epsilon menos C vezes epsilon vezes E elevado a menos T sobre tal, dividido por C. Tranquilo? Eu vou cortar esse C. Eu podia ter colocado aqui em evidência já, né? Para facilitar. Vocês querem que eu faça isso?
V igual Q, que é C, é Y, que multiplica 1, menos E elevado a menos T sobre tal, dividido, isso aqui é o Q, tudo isso aqui, e o V é isso tudo dividido por C. E aí eu corto aqui. Ok? Logo eu tenho V igual a epsilon, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Ah, pessoal, estou chamando RC de tal aqui, porque é uma constante de tempo. Depois a gente vai ver isso aí. Ok? Essa é a minha equação da tensão. E aí a gente vai interpretar ela aqui, né? Para T igual a zero, como que fica agora? Ó, aqui para I igual a zero, para T igual a zero, como é que foi a minha equação? T igual a zero é igual a 1, E sobre R. Aqui já não é assim. Para T igual a zero, ó, o termo do exponencial elevado a zero é 1, aí é 1 menos 1, tranquilo? Vocês estão enxergando? 1 menos 1 é zero. 0 vezes epsilon é zero. Então, T igual a zero, de acordo com essa equação, V igual a zero. Tranquilo? E T igual a infinito, V igual a infinito, esse termo do exponencial tende para zero. Então, 1 menos 0 é 1, 1 vezes epsilon é epsilon. Então, V igual a epsilon. Ou seja, depois de muito tempo, qual que é o V do capacitor? É o V da fonte, que nós já tínhamos aprendido, né? Já tinha falado isso para vocês na teoria, que o capacitor, lembra? O capacitor vai carregando, vai ganhando uma diferente potencial, né? Quando depois passa muito tempo, ele iguala com a tensão da fonte. E aí, se não tem mais diferente potencial, lembra que eu falei, dei até exemplo do potencial gravitacional? É como se eu tivesse aqui, ó, tivesse bolinhas que fossem descendo aqui, mas quando as bolinhas fossem descendo, eu tinha um contrapeso que ia nivelando, né? Elas vão descer cada vez mais devagar, né? Até eu chegar na horizontal, e aí não tem mais diferença de potencial. E aí não desce mais, ou seja, não tem mais, no caso, não tem mais corrente elétrica. Tranquilo? Isso, né, traz para a gente uma definição também, que é a seguinte. A interpretação que a gente faz disso tudo, né? Quando eu ligo o capacitor, vamos olhar aqui para as minhas soluções aqui. Quando eu ligo o capacitor T igual a zero, a corrente é E sobre R e a tensão é zero. O que isso significa? É como se eu tivesse um circuito sem um capacitor. A corrente é igual nós resolvemos lá na malha, só depende da fonte da resistência. E naquele ponto onde está o capacitor, o V é zero, ou seja, é só um ponto do fio. Tranquilo? Então é como se ele não existisse. E depois de muito tempo, o I é zero, a corrente vira zero, e o V vira o V da fonte. Ou seja, quando eu ligo lá o circuito, o capacitor funciona como um curto-circuito, ele é só um fio. Ele representa isso. Tem a mesma funcionalidade de um curto-circuito. E depois de muito tempo é como se ele fosse uma chave aberta, como se o meu circuito abrisse. Não passa mais corrente, né? A diferença de potencial é igual a da fonte, não tem mais diferença de potencial. E aí eu tenho corrente zero. Depois de muito tempo, para de passar corrente, porque a diferença de potencial entre as placas do capacitor é a diferença de potencial da fonte. Então vamos lá.
Vamos anotar isso aqui. Curto aqui não é o oposto de longo não, tá, pessoal? É de curto-circuito. Okay? Então foi isso que nós concluímos, né? De acordo com a solução da nossa equação diferencial. Quando o capacitor está sendo carregado, inicialmente ele funciona como um curto, né? Depois ele vai tendo uma diferença de potencial, a corrente vai diminuindo e após um longo período de tempo ele se comporta como um circuito aberto. A gente vai ver o que significa esse longo período de tempo. Porque é muito subjetivo, né? O que é um longo período de tempo? A gente vai aprender a calcular isso aí, tá bom? Vamos agora só representar graficamente aqui. Nós vamos fazer o gráfico da carga em função do tempo. De V em função do tempo e de I em função do tempo. Como que essas coisas aí se comportam? Todos eles são exponenciais, né, pessoal? Então, vou colocar o esboço aqui, ó. Vamos pegar primeiro de Q em função de T. Tá ok? Vamos lá na nossa equação da carga. Vamos lá. Aqui, ó, equação da carga. Quando T é zero, isso aqui, esse termo é 1, 1 menos 1, 0, a carga é zero. Quando T é infinito, esse termo é zero, a carga é capacitância vezes, né? Esse aqui a gente não fez, mas a gente pode pôr aqui, ó, T igual a zero, Q igual a zero. T igual a infinito, T igual a C vezes zero. Então, de zero a infinito, a um longo tempo, minha carga vai de zero até o valor de C vezes zero. Naturalmente, porque Q é igual a CV. V é a mesma coisa que o epsilon, tá, gente? É diferente de potencial. Então, depois de muito tempo, ela é isso aqui, que dá para ver pela equação, né? Isso aqui vai ser zero, que é igual a CE. Então, como vai ficar nosso gráfico? Ele vai partir de zero e vai tender aqui para um valor que é C epsilon. Então, vou colocar aqui, não, vou colocar com isso aqui o valor de CE, e ele tende para esse valor exponencialmente, ou seja, é um comportamento assintótico. Então, minha função é uma coisa assim, né?
Tranquilo? Ele tende para aquele valor ali. Depois de muito tempo eu posso falar que essa é, mas uma exponencial a gente sabe, né? Que quando ela tem um comportamento assintótico, teoricamente nunca vai chegar exatamente naquele valor, mas a gente já pode considerar que chega. Eu vou dar o percentual para vocês desse, né, do tempo que a gente pode considerar isso aí. Então aqui é Q versus T. Se eu pegar V versus T, ó, V versus T. Vamos pegar aqui de V. A equação, a tensão vai de zero até uma constante também, que é o valor da fonte, que é epsilon. Então vai ser o mesmo comportamento aqui, ó, só que ela vai tender assintoticamente para a tensão da fonte, ó. Então, meu gráfico também tem esse comportamento. E o gráfico de que é V, e o gráfico de I em função de T, vamos olhar aqui o comportamento do I. Inicialmente é um valor epsilon sobre R, no T igual a zero. E tende agora, assintoticamente, exponencialmente para zero, que é depois de muito tempo. Teoricamente nunca chega no zero, mas a gente pode considerar que chega. Então, aqui é I, aqui é T. Então, a corrente começa de um valor aqui, que é epsilon sobre R, e tende assintoticamente, ó, para zero aqui. Ok? Então, num circuito RC, esse é o comportamento da carga. O capacitor vai carregando exponencialmente, até tendendo para uma carga C vezes epsilon. A tensão vai aumentando no capacitor, tendendo para o valor da fonte. E a corrente vai diminuindo, tendendo a zero. Eu estou falando tal aí, é o que a gente chama de constante de tempo, tá? Só para dar números aí, para dar um toque de realidade aí. A constante de tempo. A constante de tempo é R vezes C. Ok? R vezes C. R vezes C é... Depois eu vou mostrar para vocês que ela tem dimensão de tempo, tá? Então, ela é uma constante de tempo. Eu vou chamar de tal. É uma letra grega aqui, tal. Tal igual a RC. Por isso que eu estava falando menos T sobre tal. Ok? Nós temos que Q é igual a C epsilon, que multiplica 1 menos E elevado a menos T. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar, não é menos T sobre RC? Então, vou pegar para T igual a uma constante de tempo, 1RC. Vai ficar o quê? É elevado a menos 1. Tranquilo? Isso aí, se eu fizer na calculadora é elevado a menos 1 e fizer 1 menos isso dá aproximadamente 0,63. Vocês podem fazer aí, tá? Isso é igual a 0,63 C
vezes epsilon. O que isso quer dizer? 0,63C vezes E quer dizer que ele já tem 63% da carga total, tá? Então, um RC, uma constante de tempo, ou um tal, equivale a 63%, tá bom? E aí, o tempo total de carga, a gente aproxima aqui por 5 constantes de tempo. 5 tal. Então, eu vou multiplicar RC. Ah, minha resistência é 300 ohms, minha capacitância é 2 microfarads, por exemplo. Eu faço R vezes C, é uma constante de tempo. Depois, então, quando passar esse valor de tempo, de R vezes C, ele já carregou 63%. Quando passar, né? Eu lembro, eu fiz curso técnico de eletrônica, né? Aí a gente falava muito isso, né? 5 tal. Aí até pegou uma expressão quando você ia falar muito tempo, você falava, ah, a pessoa estava enrolando para falar, a gente ainda brincava. Não, depois de 5 tal, né? Que 5 tal. Depois de 5 tal, eu considero que o computador já está totalmente carregado. Deixa eu ver se eu tenho exatamente o valor de qual a carga do capacitor depois de 5 tal. Deixa eu ver se tem aqui a constante de tempo. Aqui no livro não está. A gente pode calcular também. Ou então vocês podem pesquisar aí para mim, tá? Depois de 5 tal, mas dá mais de 97%, se não me engano. Então, de 99%. Aí, se dá mais de 99%, a gente considera ali que já está completamente carregado. E eu calculo isso fazendo 5 vezes a constante. É só a gente fazer ali, ó. É elevado. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer nos calculadores, tem que pegar a outra. Vamos lá. 9 no imperiano. Ah, tá aqui. É elevado. Não, peraí. Então é menos 5. Menos 5. Não, aí. 5 vezes RC. Falei 67%. 1, 2. Ah, tá. Menos 1. Não, então vou fazer aqui, ó. Menos 5. Menos 5 é elevado a menos 5. Deixa eu ver se eu tenho NS aqui. Calculadora de celular, foda. Vamos fazer isso aqui. Menos 1. Não deu não. Tá. 1 menos 0,0067. 99,33% depois de 5 tal. Tá bom? Então, se ele, depois de 5 tal, ele já está carregado 99,33% aproximadamente. A gente considera que ele está totalmente carregado, é o tempo que a gente usa ali para considerar a carga total do capacitor, ok?
Então, depois de 5 tal, tem que Q é igual a 99,3% de C epsilon. E, naturalmente, 99,3% da tensão também, ok? Pessoal, vocês anotam quando a aula é online? Eu tenho essa curiosidade. Ou vocês só assistem? E depois, quando precisa, volta na aula. Opção 2. Só assiste, né? Isso é foda. Não que anotar seja, né? Às vezes até na aula eu peço para não anotar, para prestar atenção, e às vezes usar o livro para estudar, mas tem gente que gosta. Eu, particularmente, quando eu estudava, eu estudo ainda um doutorado, mas eu não faço mais disciplina, eu gosto de anotar, eu gosto de estudar aquilo que eu anotei, mas enfim, tempos diferentes, né? Atitudes diferentes. Vamos lá. Agora a gente vai ver a descarga. A descarga do capacitor. O que significa descarga? Significa que eu vou pegar aquele meu circuito, ó, e vou ligar a chave em B. Que é A, que é B. Ok? Então, liguei aqui a chave em B. Encostar no teu peito. E se isso for algum defeito, por mim tudo bem. Então, o circuito é esse. Pessoal, olha só o que acontece, né? Vamos agora pegar a funcionalidade do capacitor. Quando nós vimos capacitância lá em eletrostática, né? O capacitor, o que nós definimos? O que era a funcionalidade do capacitor? Ele era um dispositivo que armazenava energia, tá? Por que ele armazena energia? Porque ele vira como se fosse uma fonte, né? Já que eu tinha uma fonte ali de 12 volts, né? Minha fonte aqui é Epsilon. A gente viu que depois de 5 tal, a tensão no capacitor também é Epsilon. Ele está carregado aqui com a mesma tensão da bateria, né? Quando a chave estava em A, ele estava carregando. Quando eu passei a chave para B, lembrando que como a diferença potencial ficou a mesma, esse lado ficou positivo e esse negativo, eu tinha uma corrente passando aqui no sentido horário. A hora que eu liguei aqui, ele vai fornecer uma corrente I em sentido contrário e vai continuar alimentando a resistência durante um tempo. Só que ele não é uma bateria, né? Então ele adquiriu uma carga, ele devolve essa carga para o circuito, mas quando acaba a carga, acabou. Por isso que eu dei aquele exemplo. Às vezes você desliga um aparelho, ele fica com a luzinha ali que vai apagando lentamente. Você tem um capacitor que devolve ali durante um tempo, né? Às vezes capacitores ficam carregados, né? Aquelas televisões de tubo, às vezes tinham alguns componentes que mesmo depois desligado, se você fosse lá mexer, você tomava choque. Então, eu lembro que no curso técnico, menino, né, ensino médio, os meninos ficavam carregando o capacitor, né, e depois jogavam o capacitor, encostavam o capacitor, né, de baixa corrente, lógico, para dar choque. Então, você pegava com um aparelho ligado, um dispositivo ligado em nada, e você conseguia dar choque. Lógico que não é legal fazer isso, né? Mas funciona. Tá ok? Então, como que é essa descarga? Agora eu vou percorrer essa malha, tá? Quando eu faço isso, pessoal, por mais que em B ali tá ligado de um lado da fonte, circuito só funciona se ele tiver ligado aos dois polos, né? Tiver fechado, uma malha fechada. Malha aberta não é circuito. Então, essa parte da fonte está desconectada do circuito, ok? Então, eu tenho que o epsilon agora
é igual a zero, ok? Como que fica ali a equação da minha malha? Né? A hora que eu passar começar ali pela resistência, eu vou ter que é RI, né? Eu vou pôr direto R, o I é DQ, DT, tá? Já estou pondo direto aqui para a gente ir habituando, mas aí, mais a tensão no capacitor, que é Q sobre C. Tranquilo? Então, eu tenho que Q é igual Q0, minha solução particular, essa que já é minha solução, vezes E elevado a menos T sobre tal, que é RC. Tranquilo? Então, eu tenho que Q é igual. Isso aqui é a forma que ele vai descarregar, tá? É uma equação exponencial, né? Ele tem uma carga inicial, que eu vou chamar de Q0. Tranquilo? Na verdade, isso aqui não é solução particular, não. É a minha equação da descarga. Eu vou chamar a carga total de Q0 e a carga em cada instante de tempo é a carga inicial vezes a exponencial. Tranquilo? E também posso falar que é C, a carga inicial é C, Q0 é C vezes V0, que é a tensão inicial. E aí, a partir daí, a gente vai fazer a mesma coisa. Não. Ainda bem que hoje eu ia salvar mesmo. Mas estou devendo colocar alguns slides lá, né, pessoal? Vou colocar dessas últimas matérias. Cálculo da corrente. I é igual a dq dt, ok? Então, I é igual a derivada. Qual que é a carga, né, em relação ao tempo? É Q0 vezes E elevado a menos T sobre tal dt. Tranquilo? Isso vai me dar derivada disso, I é igual, vai sair menos 1 sobre RC, então vai ficar negativo, menos Q0 sobre RC, vezes E, elevado a menos T sobre RC. Essa é a equação da corrente durante a descarga. Então, quando vocês forem fazer exercício, vocês têm que saber se o capacitor está carregando ou descarregando naturalmente. E zero, que é a corrente inicial, é Q0 sobre RC. Vamos aplicar a lei das malhas. O que eu vou ter no meu circuito? A tensão do capacitor vai ser V0 menos a resistência vezes a corrente inicial, I0. Ok? Isso tem que ser igual a zero. Isso no instante t0, tá, pessoal? Então, eu tenho que I0 é igual a V0 sobre R. Logo, I0 é igual V0, Q0 é V0 sobre Q igual a CV vezes C. Então, V0 é igual a Q0 sobre C, ok? Então, vai ficar Q0 sobre C sobre R. Logo, I0 é igual a Q0 sobre RC, que é a constante de tempo. Ele demora 5 tal para carregar e também demora 5 tal para descarregar. Tá ok, pessoal? Nós vamos fazer
exercício na próxima aula sobre o capítulo de circuitos elétricos. Como eu falei, eu vou tentar fazer alguns com vocês. Vamos ver como que fica nosso cronograma, ok? Oh, será que isso deu certo? Estou postando na última aula aqui, mas está sem agora. Enfim, pessoal, por hoje é só. Não vou fazer chamada hoje, tá bom? Pedro Henrique anota, Helder anota, Vitor anota, a maioria sim, a Cecília falou. Acredito que é anota. Pessoal, já vou parar aqui a gravação, mas vocês podem ir falando comigo aí caso queiram, tá bom?